Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Relator no TSE vota para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. E a USP está entre as 100 melhores universidades do mundo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Fez uma compra? Confira se o cartão devolvido é seu. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, deu o primeiro voto para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Depois disso, o julgamento foi suspenso. O Alessandro Saturno acompanhou tudo, ele tem os detalhes para a gente. Alessandro, boa noite para você. E quando o julgamento vai continuar? Oi, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, o julgamento foi suspenso, como você disse, e volta na próxima quinta-feira com o voto dos outros 6 ministros. E aí é o seguinte, se a maioria votar com o relator, Jair Bolsonaro vai ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. Na sessão desta terça-feira, foi marcada basicamente pelo voto do relator, em uma sessão que durou 3 horas. Benedito Gonçalves afirmou que Bolsonaro usou o cargo e a estrutura da presidência da República para espalhar notícias falsas, atacar o TSE e mobilizar apoiadores em benefício da candidatura à reeleição. Para o relator, Bolsonaro foi diretamente responsável pelo evento com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que colocou em dúvida o sistema eleitoral. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou todas as acusações, E Benedito Gonçalves, o ministro, ele votou para absolver o candidato à vice-presidência Braga Neto. Vamos ouvir aí um trecho do que ele disse. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. O Ministério da Agricultura confirmou nesta terça-feira o primeiro caso de gripe aviária em aves domésticas aqui no Brasil. O foco foi confirmado em uma criação de patos, gansos, marrecos e galinhas em Serra, no Espírito Santo. Segundo a pasta, a confirmação não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, que segue seguro. O Brasil tem 50 casos confirmados em aves silvestres em 7 estados. E pela primeira vez, a USP, em São Paulo, está entre as 100 melhores universidades do mundo, segundo o renomado ranking de universidade QS World. Roberto Tomé, boa noite para você. Que orgulho, hein? Em que posição a USP está nesse ranking? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Orgulho mesmo. A USP, a Universidade de São Paulo, está na posição de número 85. A universidade subiu 30 posições em relação à edição anterior. Agora, com a divulgação do novo resultado, a USP passa a ser a universidade mais bem colocada da América Latina. O ranking analisou mais de 17 milhões de artigos científicos e ouviu a opinião de mais de 200 mil especialistas. A segunda instituição brasileira com melhor colocação no levantamento é a Unicamp, que está na posição 220 da lista. Em primeiro lugar está a MIT, dos Estados Unidos. Salsi. Coisa boa. Obrigada, Tomé, pelas informações. Os Estados Unidos anunciaram sanções a empresas da Rússia, Emirados Árabes e da República Centro-Africana, que teriam financiado ilegalmente as ações do grupo Wagner na Ucrânia e em países da África. De acordo com o Departamento do Tesouro americano, ao menos 4 empresas fizeram transações ilegais com os mercenários que apoiavam a Rússia na guerra, mas realizaram um motim no último fim de semana. 4 delas teriam pagado os paramilitares com ouro. Após o fim da rebelião, o líder do grupo Wagner aceitou se exilar em Belarus. O presidente do país afirmou que pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, para não matar Yevgeny Prigozhin.
Nesta terça, um bombardeio matou 4 pessoas e deixou mais de 40 feridas em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. 3 pessoas foram presas em uma operação contra o garimpo ilegal na Amazônia. A investigação da Polícia Federal aponta para militares do Exército que fariam parte do esquema. Agentes da Polícia Federal cumpriram 3 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão no Amazonas, em Rondônia e no Paraná. Os suspeitos também tiveram contas bancárias e bens bloqueados. Constatou-se que esses indivíduos realizavam a retirada de ouro e vendiam para empresas de fachadas que comercializavam em Porto Velho esse minério. A operação investiga uma organização criminosa que atua no garimpo, principalmente na região de Japurá, no interior do Amazonas. As investigações começaram em 2020, após a prisão de um comerciante que estava com ouro ilegal em Rondônia. De acordo com a Polícia Federal, militares de alta patente participavam do esquema, passando informações sobre operações de combate ao garimpo. Entre eles está um tenente-coronel que não teve o nome divulgado. Segundo as investigações, ele recebia dinheiro de uma empresa de exportação de ouro. Esse tipo de conduta coloca em risco tanto militares que fazem operação na região do Amazonas e também outros órgãos de segurança, como a Polícia Federal e outros órgãos que atuam no combate a crimes ambientais. A polícia acredita que ainda existam outros envolvidos no esquema. A Justiça Militar da União determinou busca e apreensão na casa do tenente-coronel, que é um dos investigados. Ele não foi detido na operação de hoje. Taxistas e motoristas de aplicativo são vítimas de criminosos que se passam por clientes para pedir uma corrida. As quadrilhas usam celulares roubados para ter acesso aos aplicativos de transporte. Já são 46 anos de trabalho como taxista. Mas com o tempo, a rotina do seu Edno mudou. Os clientes que estendem o braço para pedir uma corrida agora são poucos. É que a maioria prefere chamar pelo aplicativo. E foi assim que ele passou um dos maiores sufocos da vida. Eu saí do carro porque eu desconfiei da rua. Eu vi que a rua fazia uma curva e eu vi que ela não ia ter saída. Quando eu desci do carro, veio a pessoa já e já me assaltou. Ele pegou o dinheiro que tinha no bolso e saiu correndo. O pior é que a situação se repetiu. Ele sofreu outros 2 assaltos. Ele encostou no vidro do meu carro, sacou a arma, encostou na minha cabeça aqui. Só no mês passado, no estado de São Paulo, houve quase 25 mil roubos e furtos de celulares registrados em boletins de ocorrência. Em média, um caso a cada 2 minutos. E quando conseguem desbloquear os aparelhos, as quadrilhas podem usar o acesso aos aplicativos para atrair motoristas. Preparam a armadilha para fazer novas vítimas. Num carro de aplicativo, o Victor quase caiu na cilada. Quando chegou ao local, desconfiou. Ao chegar próximo do local, eu vi que eram 3 caras encapuzados. Eu não ia pagar para ver, às vezes era algum funcionário que estava saindo do evento, que não tinha policiamento, não tinha nada. O diretor do Sindicato dos Motoristas de Empresas de Táxi diz que os profissionais não têm como prever o golpe quando recebem a chamada. Mas devem ficar atentos quando se aproximam do local de embarque. Se ele vê que é um lugar meio estranho, no próprio aplicativo tem lá a pautazinha de cancelamento. Cancelamento de quê? Cancelamento porque está desconfiado e ele não vai ser punido pelo aplicativo. Quem tem o celular roubado deve se precaver, diz este advogado. Para se chegar numa efetiva punição, isso é muito difícil, porque ao se fazer a investigação, irá se verificar que não foi ela a cometer o crime. Isso demanda explicações, isso é danoso. Então a pessoa deve sempre fazer um boletim de ocorrência. Para evitar fraudes, há mais uma recomendação. A partir de outro celular ou computador, apagar o conteúdo do aparelho roubado. Depois dos 3 sustos que levou, seu Edno analisa cada chamada. Dependendo do lugar, eu não vou. Mesmo que possa ser uma pessoa honesta, está precisando. Porque quando você olha no aplicativo, você não vai saber se a pessoa é honesta ou não, né? O relator do projeto de lei das fake news, deputado Orlando Silva, disse que o texto pode ser votado já em agosto pela Câmara. O relator do projeto das fake news disse que só falta estrutura regulatória para a aprovação do texto, que deverá combater a publicação de conteúdo mentiroso e violento na internet. A dúvida é sobre quem vai fiscalizar.
Existem duas propostas: Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que já existe, ou o Sistema Brasileiro de Regulação, órgão sugerido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Orlando Silva tem ouvido especialistas para indicar o melhor modelo. O deputado participa do Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, e criticou as gigantes da tecnologia pela campanha que fizeram contra a aprovação do texto. Eu espero que a circunstância daquela operação suja, feita às vésperas do dia 2 de maio, as circunstâncias sejam esclarecidas e, eventualmente, punições sejam aplicadas. Se precisar votar em agosto, nós teremos texto e espero que tenhamos condições políticas. Uma das mudanças que o relator pretende incluir responsabiliza as plataformas também por conteúdo impulsionado, a exemplo do modelo europeu usado em Portugal com sucesso. Aqui, o órgão fiscalizador exige transparência sobre como as gigantes da tecnologia definem o que o usuário da internet pode acessar. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defende que as plataformas façam uma espécie de autorregulação e retirem do ar, por conta própria, conteúdos que violarem as regras. Eu sou contra um órgão estatal, um órgão governamental, com o papel de qualquer tipo de controle de conteúdo. Eu acho que, na medida em que isso seja necessário, deve ser um órgão externo, independente. Pode ter um representante do governo, pode ter representante das plataformas, mas minoritariamente. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, defendeu regras claras contra as fake news. Com o avanço da tecnologia, o que vai acabar acontecendo são essas várias medidas em conjunto. Vai ter a regulação, vai ter a autorregulação, vai ter a lei, vai ter as decisões judiciais. Então é o avanço desse mundo moderno que não tem como frear. O Fórum Jurídico de Lisboa termina amanhã, com debates sobre defesa da democracia. Devem participar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo lançou o Plano Safra, que vai financiar o agronegócio aqui no país. O total liberado para o plano é maior do que reservado para a safra do ano passado. Ainda assim, veio abaixo do que havia previsto o Ministério da Agricultura. Serão mais de 364 bilhões de reais em créditos que vão ajudar a produção agropecuária do Brasil até junho do ano que vem. Os valores são destinados a médios e grandes produtores. A maior parte será destinada ao custeio e comercialização. Mais de 272 bilhões de reais. 92 bilhões servirão para investimentos. As taxas de juros também são mais atrativas. Para custeio e comercialização serão de 8% ao ano, para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e de 12% ao ano para os demais produtores. Para investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5% ao ano. Um plano safra que é a união do campo, mas que também é a união da cidade, que gera emprego na indústria, que gera emprego na cidade, que gera bem-estar, que gera melhoria de vida para as pessoas. O Plano Safra ficou abaixo dos 400 bilhões de reais previstos inicialmente pelo Ministério da Agricultura, mas é 27% maior do que o total do ano passado. O presidente Lula tem buscado aproximação com os ruralistas, grupo que teve maioria de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. O plano também vai favorecer produtores rurais com cadastro ambiental rural. Eles poderão ter redução de até 1 ponto percentual na taxa de juros. Essa proposta está absolutamente em sintonia com a ideia de um governo que busca um modelo de desenvolvimento sustentável, que privilegia o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. Amanhã vai ser anunciado o plano voltado à agricultura familiar. Segundo as previsões do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o valor total de crédito aos pequenos produtores
deve se aproximar de 70 bilhões de reais. A Petrobras anunciou que vai mais que dobrar a produção de diesel renovável. Agora a gente conversa com o Leonardo aqui, direto do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite. De quanto vai ser esse aumento, hein? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, a empresa informou que prevê aumentar a produção em 146% ainda este ano. O diesel com conteúdo renovável é o primeiro produto lançado no programa de biorefino da Petrobras. O uso da capacidade depende da disponibilidade de matéria-prima e das condições de mercado. Agora, Salsi, dos atuais 5 milhões de litros por dia, a produção vai saltar para mais de 12 milhões. E de acordo com a estatal, esse volume seria suficiente para abastecer cerca de 41 mil ônibus convencionais, gerando assim uma redução na emissão de gases de efeito estufa. A Petrobras pretende investir nos próximos 5 anos no desenvolvimento de uma nova geração de combustíveis sustentáveis. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. A Volkswagen anunciou que vai interromper temporariamente a produção de carros no Brasil por causa da estagnação no mercado. As atividades nas 2 fábricas em São Paulo e a outra no Paraná estão suspensas. A decisão da montadora veio mesmo após o programa do governo de incentivo para o setor automobilístico, que garante descontos em carros de até R$ 120 mil. O novo plano diretor para a cidade de São Paulo gera debates mesmo depois da aprovação do projeto na Câmara Municipal. E o trânsito na metrópole está no centro ali da discussão. É a obra que não acaba mais. O plano é deixar a cidade mais vertical. Prédios mais altos significam mais gente concentrada no mesmo espaço. O plano diretor surgiu para aumentar essa concentração de pessoas, sim, mas apenas perto dos eixos de transporte. As regras permitiam prédios maiores nos arredores de corredores de ônibus e estações de trem e metrô, mas com menos vagas de garagem. Essa aqui é a obra de um prédio com apartamentos de mais de 190 metros quadrados, com até 3 vagas de garagem cada um. Isso não seria um problema se a construção não estivesse a menos de 50 metros de uma estação do metrô. Exatamente o contrário do conceito do plano diretor, que prevê facilitar a vida de quem usa o transporte público e reduzir o trânsito. Por isso, as regras do novo texto viraram motivo de debate. O antigo plano diretor de São Paulo limitava a construção a 1 vaga de garagem por apartamento. Com o novo texto, apartamentos com mais de 90 metros quadrados podem ter até 3 vagas. O plano também permitia construções de prédios mais altos num raio de até 600 metros das estações de trem e metrô. Agora são 700 metros. A distância para os corredores de ônibus era de 150 metros para cada lado. O projeto aprovado aumenta para 400 metros. Outra mudança está na altura dos edifícios, que agora podem ter até 3 vezes o tamanho do terreno. Antes era apenas o dobro. Para trazer a população para morar próximo aos eixos, incentivar o uso de transporte público e garantir que as pessoas tenham acesso à mobilidade, mas sem uma falácia que vinha sendo construída, que é a proibição do mais humilde, do mais simples de ter um carro. Não é proibindo alguém de ter um veículo que você vai diminuir o trânsito de São Paulo. O urbanista Nabil Bonduque, que foi relator do projeto original do plano diretor quando era vereador, não concorda com a revisão feita agora. Vai se permitir apartamentos maiores, mais do que o dobro, o triplo, e a cada 60 metros de área de apartamento pode ter uma garagem. Então poderão ser muitas garagens. Obviamente, uma densidade muito grande, né, construtiva, então isso com impacto na paisagem urbana muito grande, e em segundo lugar, o impacto no trânsito. O novo plano diretor ainda tem que passar pela sanção do prefeito Ricardo Nunes. O Grupo Record participou nesta terça-feira de um evento com grandes empresas e profissionais da publicidade para discutir formas para acelerar novos modelos de distribuição de conteúdo. Qual é o melhor caminho para chegar até o público? A resposta é o que as empresas de propaganda e marketing tentam encontrar. O grande desafio hoje é fazer a pergunta certa, e o segundo, depois da pergunta certa, é o dado que vai te dar essa resposta, né? Porque você tem muitos dados hoje, acesso a muita informação.
O desafio das empresas é em alta velocidade. Nos meios da comunicação, pode-se dizer que o ontem já é um passado muito distante. Porque o mundo está andando muito rápido, a tecnologia está acelerando tudo, a gente não tem na mão tudo que a gente gostaria para tomar decisões muitas vezes. Por muito tempo, as empresas definiam as campanhas publicitárias no início do ano e iam executando os projetos ao longo dos meses. Mas não é mais assim. Hoje são as pessoas que mostram às empresas o que elas desejam e com base nessas informações é que são desenvolvidas as estratégias de comunicação. A nossa grande pergunta é como é que a gente entra na conversa que já está acontecendo, que a sociedade já está falando e que a gente consegue fazer essa entrada de uma forma legítima, trazendo produtos, serviços que de fato vão fazer a diferença na vida do consumidor. A melhor forma de conversar com o público foi tema da ADTEC Broadening, da IAB Brasil, entidade que defende os interesses da publicidade digital no país. O evento foi patrocinado pela Record TV. A gente está sempre à frente aí, entendendo o que está acontecendo, conhecendo as novas tecnologias, entendendo como a gente pode distribuir nosso conteúdo sempre em outras plataformas. A Record TV tem tradição em ouvir e dar voz aos telespectadores. No jornalismo, é o público que ajuda a definir nossas reportagens. O Grupo Record investe em tecnologia e novas linguagens no portal R7 e ainda em conteúdos exclusivos no Play Plus. As superproduções na TV são reconhecidas pela alta qualidade, com séries e novelas premiadas no Brasil e no mundo. E, obviamente, levando o melhor não só para a nossa audiência, mas também para as marcas que embarcam com a gente nessa distribuição de conteúdo. Um relatório divulgado indica que pelo menos 1.000 civis foram mortos e outros 2.600 ficaram feridos em ataques no Afeganistão, desde que o Talibã assumiu o controle do país em agosto de 2021. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Denise Odorice. A maioria das mortes, pouco mais de 700, foi causada por dispositivos explosivos improvisados e ataques terroristas em locais públicos, como escolas e mercados. O documento das Nações Unidas cita que o número de ataques isolados no período analisado caiu, mas a letalidade, ou seja, o número de vítimas em cada um deles, aumentou drasticamente. Ainda de acordo com a pesquisa, o Estado Islâmico teria reivindicado a autoria de grande parte desses crimes. De Tel Aviv, Denise Odorice. As autoridades da Itália procuram um turista que vandalizou uma parede do Coliseu, em Roma. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o homem escreve com uma chave os nomes dele e da namorada na parede do anfiteatro. Ele foi identificado apenas como Ivan. Atos anteriores de vandalismo como esse resultaram em multas equivalentes a até R$100 mil. O local é um dos principais pontos turísticos da Itália. A morte do ator britânico Julian Sands foi confirmada pela polícia americana 5 meses depois dele ter desaparecido no estado da Califórnia. Julian Sands saiu para fazer uma caminhada em janeiro nas montanhas que estavam cobertas de neve, próximo a Los Angeles. O sinal de celular mostrou que ele estava indo em direção ao cume e teria ignorado os alertas de nevasca. Na época, as operações de busca chegaram a ser suspensas por conta do risco de avalanche. No último sábado, restos mortais foram encontrados na região. E nesta terça-feira, o legista confirmou que eram do ator britânico de 65 anos. Ele fez filmes como Uma Janela para o Amor e Aracnofobia. Na Colômbia, o exército considera improvável encontrar o cachorro Wilson. O cão farejador ficou conhecido por participar das buscas pelas 4 crianças na floresta amazônica. Ele foi fundamental para que os 4 irmãos fossem encontrados depois de passarem 40 dias na mata, após a queda do avião onde estavam. Um relatório da ONU revelou que a produção e o consumo de cocaína aumentaram, isso em todo o mundo, e que os traficantes usam a tecnologia para alcançar cada vez mais países. O relatório divulgado esta semana pela ONU mostrou que o número de usuários em todo o mundo chegou a 22 milhões de pessoas em 2022, 1 milhão a mais que em 2021. E essa demanda fez a produção se expandir. O cultivo da folha de coca cresceu 35% em um ano. Só no Peru, autoridades locais afirmam que o aumento foi de 20%. Muitas plantações estão na fronteira com o Brasil e a Colômbia.
De acordo com o relatório da ONU, especialistas trabalham em superlaboratórios do tráfico para criar formas de driblar as autoridades. Em vez da substância pronta, contrabandistas têm transportado cada vez mais a pasta base da cocaína. O produto pode ser combinado a objetos de plástico e carvão para tornar mais difícil de ser detectado com scanners ou cães farejadores. Por outro lado, o levantamento da ONU concluiu que as apreensões de cocaína em 2021, mais de 2.000 toneladas, superaram a produção, levando à redução da droga disponível nas ruas. O maior mercado consumidor ainda se concentra nas Américas e países da Europa. No Brasil, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo Jornal da Record, a Polícia Federal apreendeu mais de 233 toneladas de cocaína em portos nos últimos 5 anos. O Porto de Santos, em São Paulo, lidera com 110 toneladas apreendidas. Em seguida, vem o Porto de Paranaguá, no Paraná. E olha só, um estudo científico apontou que a soneca habitual contribui para diminuir o risco de demência e pode retardar o envelhecimento do cérebro em até 6 anos. Quando bate o cansaço, você é daqueles que tiram um cochilo ou segue bravamente até a hora de dormir à noite? A Lígia prefere aproveitar alguns minutinhos para relaxar à tarde. Depois do almoço eu dou uma sonequinha, assim, ajuda a acalmar um pouco a cabeça e eu volto bem mais focada para o segundo turno do trabalho. O hábito de dormir um pouco no meio do dia já é objeto de estudo da ciência há um tempo. Mas agora, pesquisadores britânicos e uruguaios analisaram dados de 35 mil pessoas e encontraram uma relação entre tirar uma soneca e o volume do cérebro. Os resultados indicaram que o cochilo contribui para diminuir o risco de demência. Os indivíduos que têm essa predisposição genética para fazer um cochilo durante o dia, eles têm um volume cerebral equivalente a uma pessoa com 2 a 6 anos mais jovem do que ali a faixa etária que ele está naquele momento. Esse volume cerebral com uma perda menor significa que a gente tem ali um potencial para manter uma função cerebral. A pesquisa foi feita a partir de amostras genéticas e exames cerebrais de pessoas entre 40 e 69 anos no Reino Unido que têm o hábito de cochilar. Embora os pesquisadores não tenham estimado qual a duração ideal da soneca, os médicos orientam que seja de até 30 minutos. Sempre tem que ser um cochilo curto, 15 a 30 minutos, preferencialmente logo após o período do almoço e realmente de acordo com a sua necessidade. Como nas grandes cidades nem sempre dá para ir para casa e cochilar, algumas empresas oferecem um espaço como este aos funcionários. Depois eles vão, tomam um cafezinho às vezes, para dar uma despertada e tem uma produtividade muito melhor. Então, deixa os funcionários mais contentes e traz mais produtividade para a empresa. A conclusão do estudo deixou a Lígia contente. Eu fico feliz porque é uma prática minha, Então, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que é boa para a minha saúde mesmo. Agora o esporte. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Segundo a decisão, Abel assumiu conduta contrária à disciplina e à ética desportiva quando pegou o telefone celular de um jornalista depois de um jogo. O treinador alegou invasão de privacidade, apesar do jornalista estar em uma área reservada à imprensa. Com a punição, Abel não comanda o time no confronto com o Atlético Paranaense no domingo, pelo Brasileirão. Ele ainda pode recorrer da decisão. No futebol, noite de brasileiros nas competições continentais. Na Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu o Tigre e avançou para as oitavas de final. Na Libertadores, o Fluminense e os 2 Atléticos também se garantiram na próxima fase. Já classificado, o Atlético Paranaense confirmou o primeiro lugar do Grupo G contra o Alianza Lima, do Peru. Vitor Bueno abriu caminho para a vitória. Vitor Roque ampliou. E próximo do fim do jogo, fez o segundo dele e terceiro do Furacão. No mesmo grupo, o Atlético Mineiro empatou com o Libertad, no Paraguai. Bareiro abriu o placar para os donos da casa. Igor Gomes pegou de primeira e deixou tudo igual. Com o resultado, o Atlético Mineiro garantiu a segunda colocação do grupo e a passagem para as oitavas de final.
No Maracanã, o Fluminense saiu na frente do Sporting Cristal com Cano. Brenner, de cabeça, empatou para os peruanos. O Fluminense terminou a primeira fase com os mesmos 10 pontos do River Plate, mas ficou em primeiro do grupo por ter melhor saldo de gols. Pela Copa Sul-Americana, o já classificado Fortaleza bateu o Palestino do Chile. Lucas Crispim e Lucero marcaram para o tricolor. Farias ainda descontou para o Palestino, mas ficou nisso. Fortaleza 2-1. A nota triste dessa noite feliz para o futebol brasileiro foi o suposto caso de racismo no jogo do Atlético Mineiro. Após a partida no Paraguai, um torcedor do Libertad, aparentemente menor de idade, você acompanha aí nas imagens, faz gestos imitando um macaco e xinga o goleiro Everson do Atlético. Nas redes sociais, o clube cobrou punições severas para que isso não aconteça mais nos estádios. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você e cuide-se.